João capítulo 8. Evangelho de João capítulo 8. E peço que os irmãos acompanhem enquanto eu leio de versículo 1 até versículo 11. João capítulo 8, versículo 1 a versículo 11. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia até com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher, surpreendida em adultério, e, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para ter de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistisse na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Oremos, Senhor. Nós pedimos que tu estejas abençoando essa pregação, abençoando esse momento aqui da igreja, abençoando a vida da nossa igreja em particular, que todos nós sejamos edificados e desafiados por esta passagem. Esteja com os nossos irmãos que por um motivo ou outro não estão aqui, esteja cuidando de cada irmão que está aqui enfrentando dificuldades, até dificuldades que nós não conhecemos. Esteja consolando cada irmão que precisa de consolo. Esteja desafiando todo irmão que precisa de desafio, incentivando o irmão que precisa de incentivo e convencendo o irmão que precisa de convencimento. Estas coisas pedimos e agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Eu lembro, irmãos, quando eu era pequeno, numa aula de EBD, e nós tínhamos um colega nessa aula de EBD que era dele do gostava de apontar, e chegar para o professor e apontar o defeito dos olhos. E esse abençoado estava indo nessa aula de EBD, e a professora diz: Vamos orar. Vamos todos fechar nossos olhos e orar. E a professora fecha os olhos, e nós fechamos os olhos, e a professora orou. Quando a professora terminou de orar, abriu os olhos, e esse menino abençoado apontou um colega e disse: Olha, ele estava de olho aberto, professora. A professora olhou e disse: Como é que vocês sabem? E ele, resumindo, isso é que acontece nessa passagem. Resumindo, isso é o que acontece. Jesus Cristo nós, nos 2 ou 3 domingos atrás, nós fizemos uma coisa mais detalhada sobre os fariseus, esses mesmos abençoados, que gostavam de usar a lei para demonstrar a sua superioridade e a sua religiosidade, chegaram para Jesus com uma acusação, e Jesus, de uma forma espetacular, ele mostra a inconsistência deles. Agora, antes de pular um pouco mais dentro dessa passagem, tem um elefante na sala que nós precisamos abordar. Eu gostaria de saber quantas pessoas nas suas Bíblias
esses versículos que eu acabo de ler, ou até começando em versículo 53 do capítulo anterior, existe um parênteses, ou um asterisco. Tem alguém na sua Bíblia que tem isso? Você tem? Tem alguém que não tem isso no texto, mas tem isso é incluso numa rodapé? E algumas traduções fazem isso. Ok. A minha tradução que eu uso aqui tem isso em parênteses. E depois embaixo vai explicando. E vai explicando que esse texto não aparece nos manuscritos mais antigos que nós temos. Certo? E você tem dizendo isso. E eu tenho irmãos que estão convictos e não pregam essa passagem. Convictos que não faz parte da palavra de Deus. E eu não estou falando isso com desrespeito, porque considerações textuais assim são sérias, são importantes, né? E é verdade, eu vou dizer que é verdade que nem dos textos mais antigos que nós temos do Evangelho de João tem esse texto. Mas eu vou pregar crente que seja a palavra de Deus que eu estou pregando. Eu quero explicar por quê. Para os irmãos saber, alguém chegar, tem essa parte que não está, seu pastor prega por quê? E também alguém que talvez esteja assistindo o vídeo queira saber por quê. Outra evidência que é usada, e a verdade também, é que esse texto, de várias formas, foge do estilo do apóstolo João. O apóstolo João tem um estilo bem, no grego, tem um estilo bem, que é fácil de identificar, tanto aqui quanto nos evangelhos, aliás, nas epístolas. A gente pode, mas uma pessoa escreveu isso, com certeza, tem as mesmas características, mas esse aqui foge de várias formas. Então eu creio que não foi João que escreveu isso. Eu acho bem provável que não foi João que escreveu isso, diante dessas evidências. Mas pastor, não foi João, como é? Mas eu não disse que não foi o Espírito Santo. Lembra que o importante das nossas escrituras não é que não são as pessoas humanas, são importantes, mas não tão importantes. O importante é que isso é inspirado pelo Espírito Santo. E eu creio que nós temos aqui. Por quê? Alguns motivos. Primeiro, vai para o final do livro de João. João 21, 25. O próprio apóstolo João diz o seguinte, ele diz, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. E se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Então nós sabemos que nem no livro de João, nem nos outros evangelhos, nós temos um relato completo das coisas que Jesus fez. Ele fez muitas coisas durante 3 anos de ministério que não estão gravadas aqui. Mas essas coisas seriam lembradas por pessoas na época e contadas por seus amigos e seus familiares ao longo dos anos. Né? Então, a maioria dessas coisas foram perdidas, né? E porque Deus quis que a gente lembrasse de certas coisas, e essas coisas são escritas. Mas o próprio apóstolo João disse isso não é um resumo completo das coisas, não é um catálogo completo das obras de Jesus Cristo. Né? Mas e essa história? Temos 2 relatos interessantes de que essa história existia na tradição cristã antes desses manuscritos. Eu falo os manuscritos antigos que não incluem a história. Que essa história existia. Existe um doutor da igreja que é um dos primeiros pais da igreja que provavelmente conheceu o apóstolo João. Esse homem se chama Papias. E Papias tem um trecho, nós só temos fragmentos e recordações de outras pessoas que conversaram com Papias. Mas tem um trecho onde Papias relata uma história que poderia encaixar sendo essa história aqui. Ele sumariza, mas poderia ser. Né? Essa história aqui, esse texto. Mais interessante ainda, vocês lembram que no livro de Atos se converte um eunuco que está indo para o pai de Etiópia. Chegando lá, ele foi um missionário e surgiu um ramo do cristianismo que hoje nós chamamos os cristãos cópticos. E eles têm uma literatura própria. E um dos escritos deles, que é mais velho do que esses manuscritos que nós temos,
nós encontramos essa história. Não está numa versão da Bíblia deles, mas é numa das escritas dizendo tradições cristãs daquela época. Nós encontramos essa história. Então essa história bem provavelmente existia na tradição em mente e talvez escritos em outros lugares desde os tempos de Jesus Cristo. Certo? Mas então, como foi inserido aqui, isso não seria um problema? Nem tanto. Quero que vocês abram para o livro de Provérbios. Livro de Provérbios. No Antigo Testamento, depois de Salmo. Antes de Cantares. Provérbios, capítulo 25. Agora, em cima de versículo 1, eu quero que vocês anotem uma anotação que está lá. E essas anotações estão no texto. Então são inspiradas, não são anotações que as pessoas colocaram depois, mas estão já no texto. O meu aqui diz o seguinte: os provérbios de Salomão, copiados pelos homens de Ezequias. Os provérbios de Salomão, copiados pelos homens de Ezequias. Nós sabemos que Salomão escreveu o livro de Provérbios. Escreveu no mínimo, até capítulo 24. Ezequias, vocês lembram, é um dos últimos reis de Judá. E no tempo dele, então, parece que alguns homens encontraram umas escritas e olha, puxa vida, essas escritas são de Salomão. Então vamos inserir essas escritas no livro de Provérbios e fazer uma anotação aqui. Nós aqui no tempo de Ezequias copiamos e inserimos esses provérbios aqui no livro. Isso quer dizer que de Provérbios 25 até o final do livro não é inspirado? De jeito nenhum. Deus simplesmente usou esses homens para encontrar outros textos que Deus inspirou e inserir. E eu pergunto para mim por que a mesma coisa não poderia ter acontecido em João capítulo 1. João escreveu o livro, mas o Espírito Santo queria que a gente conhecesse essa história. Então, um tempo depois, o livro circulando, alguém chega e diz: sabe o que? Essa história aqui deveria se encaixar aqui. Né? E coloca. E é um ato do Espírito Santo em completar a sua palavra. Okay? Então, e outros motivos. Por exemplo, o texto não fere nenhuma verdade, não é inconsistente com nada que Jesus ensina ou nada que os apóstolos ensinam em outro texto da palavra de Deus. É perfeitamente consistente. E cabe, assim, ele soa correto com o que nós sabemos de Jesus. O que nós sabemos de Jesus, de Mateus capítulo 1 até o final do livro do Evangelho de João, realmente isso cabe, isso parece bem Jesus, sabe? Isso é a cara de Jesus aqui, a gente poderia dizer, né? Ele faria uma coisa dessa. Então, por todas essas evidências, todos esses fatores, eu prego essa passagem. E eu creio que a gente está aqui falando da palavra inspirada de Deus. Agora, se eu chegar no céu e descobrir nada, o meu irmão que não prega, eu não tenho problema, ele pula, ele termina o livro de João mais rápido que eu. Mas assim, eu creio que isso e é muito interessante a gente ver o que acontece aqui. Então, tendo isso, pondo isso do lado, né? Voltando aos nossos amigos fariseus, se esse texto está aqui por um motivo, é para nos advertir. Nos advertir de não sermos que nem esses fariseus. E nesse texto eu creio que nós achamos pelo menos 3 pecados a serem evitados. E esse só abrir parênteses para vocês que estão procurando estudar, pastor, como é que eu estudo a palavra melhor? No texto que você vai lendo, procure pecados para evitar. E tem algum pecado que eu preciso evitar? Aqui tem pelo menos 3. Primeiro nós encontramos aqui em versículo 4, os fariseus chegam e dizem, e pondo a mulher do meio, disseram-lhe: mestre,
esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E aqui nós temos um momento que nem meu professor, ou a minha professora, num dia dizendo, abrindo os olhos e dizendo, mas como é que você soube? Né? Foi pego no próprio ato adulterando. Para ser adultério, precisa de pelo menos quantas pessoas? Duas. Quantas pessoas eles trazem? Uma. Não, mais tarde nós vamos especular um pouco por quê. Mas nesse caso, eles só trazem a mulher para julgar. Só trazem a mulher. O primeiro pecado, irmãos, é que a gente deve evitar. Que os fariseus são mestres nesse pecado. É acepção de pessoas. Deus odeia isso. Vocês que fizeram estudo com a gente no culto de oração sobre o livro de Tiago, vocês lembram disso, Tiago 2:1. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, em acepção de pessoas. É muito importante isso, que nós não chegamos e tratamos umas pessoas melhores do que outras pessoas por causa do seu status social, por causa de nosso relacionamento com eles. Um dos motivos que eu penso que os fariseus, minha especulação, eu vou talvez mais tarde talvez sustentar isso um pouco, que não trouxeram o homem. Por que não trouxeram o homem? Eu acho bem provável que o homem era um deles. Era um deles, inclusive existia na mentalidade antiga. Graças a Deus o cristianismo ajudou a tirar isso. Mas na mentalidade antiga, que quando houve adultério, a culpa era da mulher. E ela que era responsável, e o homem, coitadinho, é que tinha sido seduzido, tinha sido enganado, tinha sido encantado, ou a mulher tinha jogado um feitiço, né? E até na antiguidade, na Idade Média, a ideia, se você quiser santo, os homens, né? Se você quiser santo, você evita as mulheres por completo, e você vai nos mosteiros para evitar a contaminação das mulheres, né? E essa atitude existia nessa época, né? Então, independente se o homem, na situação, fosse fariseus, fosse colega deles ou não, existia essa mentalidade. A mulher que é adúltera, o homem que é vítima. Essa atitude ainda entra, vez por outra. Nós precisamos evitar isso. Quando há caso de adultério, os dois, né? A responsabilidade são dois adultos, porque esse nome adultério, e os dois são adultos responsáveis pelos seus atos, mas eles só trazem uma pessoa. Isso é importante, irmãos, quando chega, eu vejo isso quando chega na política. Como é que vocês sabem que uma pessoa que uma pessoa tem, se fosse idolatrado um político, se ele condena uma coisa no candidato opositor, mas apoia a mesma coisa do seu candidato? Vê isso, cuidado com isso, é muito fácil, eu falo por experiência própria, é muito fácil cair nesse laço. A gente vê isso, e pais evitam isso com seus filhos. Você quer estragar a vida de um filho, você chega e diz, essa aqui é meu preferido. Você não fala, mas você demonstra. E tem aquele filho ou aquela filha que não pode fazer errado, e aquele que não pode acertar. Aí você vai destruir a vida dos dois, nesse sentido. Certo? Então, cuidado com isso, essa acepção de pessoas é perigoso. Outro aspecto onde essa acepção de pessoas é perigoso é na igreja. Aqui na igreja nós acreditamos e nós praticamos disciplina na igreja. É muito importante, é bíblico que isso seja feito, mas é importante que seja feito com consistência. E é muito fácil a gente condenar
o pecado de uma forma pública e severa na vida de uma pessoa menos importante, mas uma pessoa muito importante dentro da igreja, a gente trata como luvas de seda. Eu tenho visto isso acontecer, mas muito dentro da igreja. Uma coisa para evitar, para cuidar, para guardar a nossa alma contra isso. Certo, irmãos? Essa acepção de pessoas é uma coisa muito fácil de cair. Ainda mais uma cultura nossa onde nós temos esse digamos, respeito para os grandes, e existe às vezes um certo desprezo para os menores e os mais pobres. Eu vejo isso, os menos influentes. Isso não deve entrar na igreja, não deve entrar na igreja. O Tiago, no livro de Tiago, se você quiser ler depois, o resto de Tiago, capítulo 2, é muito instrutivo quanto a isso. Nós vamos fazer outras aplicações que têm a ver com disciplina na igreja já. Veja o versículo 5, os fariseus chegam, veja a atitude deles. Primeiro, eles estão querendo, e é uma coisa que eles vêm fazendo ao longo desse tempo, né? Eles estão querendo, como é que é a palavra? Pegar Jesus em uma de suas palavras e fazer com que ele tropece nas palavras e que as pessoas deixem de apoiar ele, né? E encontrar alguma inconsistência e encontrar alguma acusação que podem fazer contra ele. Aí aqui eles têm porque eles estão chegando dizendo: olha, ela deveria ser condenada, e condenada é apedrejada, né? Ela deveria ser apedrejada ou não, né? E se ele disser sim, ele está seguindo a lei de Moisés, mas o povo não vai gostar. O povo não. Se ele disser não, eles podem chegar e dizer: olha, vejo que Jesus não tem nada a ver com a lei, ele quer derrubar a lei. Então isso é o que eles estão querendo fazer. Mas veja a atitude deles, veja que não existe nenhuma preocupação com essa mulher. E não existe nenhuma preocupação com a vida espiritual dela, o estado espiritual dela, não tem nenhuma, inclusive uma certa alegria, se a gente pode ler bem o que está a atitude dos fariseus aqui, que eles pegaram ela e a alegria em poder condená-la e chegar a Jesus e dizer: o que você vai fazer com ela? Condena ela, Jesus, como diz a lei. Eu lutei. O que eu vou chamar esse pecado aqui? Eu não encontrei uma palavra. Mas vamos ficar assim, sendo assim. Primeiro, a acepção de pessoas. Segundo, o espírito de vingança. Espírito de vingança. É o espírito daquele meu colega abençoado que queria apontar: eita, fulano estava com os olhos abertos. Agora vai pegar, vai. Né? Mas qual é o espírito? O Espírito Santo nos ensina em Gálatas capítulo 6, versículo 1. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, fazer o quê? Gálatas 6, 1. Como? Corrigir. O meu texto aqui diz encaminhar. Outra versão que eu li diz restaurar. Usa a palavra restaurar. E com espírito de mansidão. Muito obrigado. Com espírito de mansidão, não de alegria, não de vingança. Nós pegamos ele. Agora dá. Irmãos, isso tem tudo a ver com nossa atitude diante
diante da disciplina eclesiástica. Eu creio que eu tenho falado isso na igreja aqui uma vez, mas eu vou falar de novo. Relatar uma experiência que eu tive com Itaciara sobre um rapaz que estava sendo disciplinado numa igreja. Porque ele fez uma besteira durante o retiro. E foi ruim que ele fez. Muito ruim. Terrível que ele fez. Se alguém fizesse isso no acampamento, no retiro nosso, eu mandava de volta para casa. Na hora. Não estou justificando o que o rapaz fez. Mas quando a gente assistiu o culto de disciplina, nem todos os irmãos, mas a gente viu da parte de alguns irmãos uma ideia que essa disciplina era para eles não terem usado a palavra se vingar, mas a palavra seria acertar as coisas. Devemos acertar as coisas. Isso é intolerável e nós precisamos mandar uma mensagem e nós precisamos tratar com severidade isso e tudo. Eu não vi eu vi pouco interesse, mas pouco interesse na vida espiritual do rapaz e na restauração do rapaz. Nenhum. O rapaz ficou muito cabisbaixo, muito. Como deveria ter ficado? Porque, como eu disse, ele fez uma besteira. Eu e Itaciara, nós chamamos ele depois. Você gosta de esfirra? Gosto, pastor. Por favor, comer esfirra. Nós saímos com ele para comer esfirra. E sentamos com ele. E primeiro que nós falamos, olha, realmente o que tu fez foi o que tu está pensando? Você é mais inteligente do que isso. O que você está pensando? Mas a segunda coisa eu disse para eles, olha, esse tempo de disciplina é para você refletir sobre a sua vida espiritual, esse tempo de afastamento de todos os cargos da igreja. E se você utilizar bem esse tempo, disciplina, você vai ser muito melhor. Seu relacionamento com Deus vai ser melhor. Você vai sair mais maduro. Aí eu disse outra coisa. Eu vejo em você qualidades de liderança. Inclusive, o que você fez no acampamento foi uma liderança distorcida, mas não deixou de ser liderança. Eu vejo em você essas qualidades. A questão é que essas qualidades precisam ser temperadas. A gente teve essa conversa com ele. Aí depois nós oramos com ele, ele foi. Aí foi no outro domingo, né? A mãe dele, foi no outro domingo, a mãe dele chegou, ela desta mãe, chegou, me deu um abraço. Foi, irmão? Não, obrigado pelo que você fez, falou com meu filho. E a gente falou, olha, daqui a alguns anos, algum tempo, eu vejo você sendo presidente dessa mocidade, dessa igreja, porque você nem conhece isso. Fala para ele. Só para dizer, essa igreja não é aqui no Maranhão, para vocês não ficarem. Quem foi? Vocês não conhecem essa pessoa. Nós viemos aqui, né? Um tempo depois nós viemos aqui no Maranhão. Um dia nós voltamos para o Ceará. Não foi tanto tempo. E o rapaz chegou para nós e disse, eu tinha até esquecido dessa conversa, né? Ele disse, ei, pastor, adivinha o que é? Mas o que foi? Ele disse, eu sou presidente da mocidade. E hoje, casado, servindo ao Senhor. Essa é a diferença. E nós temos que tomar cuidado na nossa disciplina da igreja, nós não tenhamos essa atitude de vingança. Nós precisamos disciplinar. Mas é porque eu tenho visto isso ser abusado tanto, é que eu como pastor, quando alguém chega e claramente está em pecado, antes de trazer aqui para a igreja, eu faço de tudo para conversar com a pessoa, para implorar a pessoa a mudar, a se arrepender. Venha para a igreja para a gente ajudar. E assim, só depois de ter esgotado a última tentativa
de restauração que a gente chega para excluir. E mesmo na exclusão, eu faço questão de dizer para as pessoas: olha, nós estamos excluindo porque é necessário, e assim um alerta que a Bíblia nos dá para você. Escuta alerta, entenda alerta e volta. E nós estamos aqui à disposição com braços abertos para que isso aconteça. Nossa atitude de disciplina deve ser dessa forma. Também nas nossas interações pessoais, alguém chega a nos ofender. Qual é a nossa atitude para com essa pessoa? Eu quero me vingar dessa pessoa. Cuidado com sua alma, irmãos, quando alguém te ofendeu e você vê uma coisa ruim acontecendo com aquela pessoa. Aí você fica contente. Deus é justo. Deus é fiel. Deus fez comigo, Deus fez, e essa pessoa caiu. Cuidado. Uma coisa ruim acontece com o seu inimigo, com a pessoa que se destratou. Ore pela pessoa. Faça uma coisa para ajudar a pessoa, se estiver no teu poder para ajudar. Cuide da tua alma. Deixe Deus cuidar da alma da outra pessoa, mas cuide da tua alma diante de Deus. Eu estou aqui dizendo isso, eu sei que é difícil. Eu já tive na minha vida, mais de meio século, muitas pessoas que me destrataram. E não é fácil não pensar pensamento de vingança. E de no fundo se alegrar quando passa por uma dificuldade. Confessa isso. Traz para Deus isso. Não deixe essa amargura entrar no seu coração. Finalmente, versículo 7, que diz: a resposta de Jesus é fantástica. Vamos ver algumas coisas. Na verdade, vamos começar antes. Porque um monte de coisa acontecendo aqui. Versículo 7. Começando em versículo 6, isto diziam eles tentando para terem de que o acusar, que eu expliquei antes, né? Mas Jesus, inclinando-se, escreva na terra com o dedo. O que é isso? Algumas possibilidades, vamos continuar. Como insistisse na pergunta, Jesus se levantou e disse: isso é, como é que fala a propaganda? Facada, tramontina, como é que é? Corte, tramontina. Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Versículo 8. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Duas coisas aqui. Primeiro, tem quem interpreta, quem chega e diz, alguns comentaristas dizem que essa frase, quem tiver sem pecado, implícito isso é quem não estiver com o mesmo pecado. Ou seja, é possível que Jesus esteja aqui dizendo: quem aqui não seja adúltero? Vocês estão trazendo uma mulher adúltera, mas eu conheço, Jesus dizendo, as suas vidas tudinho. Conheço os seus corações. Se você não tiver, você que está chegando aqui querendo matar ela, então se você não tiver o mesmo pecado, pega a pedra para ajudar. Fica à vontade. Outra coisa interessante é essa coisa que ele escreve no chão. Por que isso? Por que esse detalhe? Pode ser que ele está sendo indiferente a eles. A expressão, eles estão falando e eles, com o meu dedo na areia, nem uma criança faz, né? Isso é uma interpretação talvez até mal. Mas me parece que ele está realmente escrevendo, e pelo que está comunicado aqui, ele está escrevendo coisas inteligíveis. E que no início esses fariseus não vejam. Mas quando Jesus fala isso, e continua a escrever,
Eles, depois disso, versículo 8, e tornando a inclinar-se, continuam a escrever no chão. Versículo 9, mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estavam. Então Jesus fala, dá essa facada, continua a escrever. E os fariseus estão lá, talvez curiosos. Meu pensamento, eu reconstruindo essa cena, e olha para que Jesus escreve. E alguma coisa que ele escreve faz com que, junto com as palavras que ele falou, eles param. Agora, o que poderia ser que Jesus está escrevendo que faz com que eles saiam? Como? Os 10 mandamentos. Talvez, todos os 10 mandamentos. Você violou essa? Né? Talvez. A teoria que eu mais gosto, eu não sei se quando chegar lá no céu, mas a teoria que eu mais gosto é que Jesus Cristo estava escrevendo os nomes das namoradas deles. Não sei. Alguma coisa fez. Por que eles disseram? Acusados pela própria consciência. E esses fariseus tiveram consciência. São as mesmas pessoas que estão querendo matar Jesus Cristo. Assim, esses fariseus assim, não se arrependam aqui, são acusados. E o interior, eu tenho por mim que alguma coisa, se é o nome dos namorados, por quê? De alguma forma, Jesus conseguiu comunicar para eles que eles estão querendo apedrejar essa mulher por alguma coisa que eles mesmos são culpados. Isso, irmãos, se chama hipocrisia. Hipocrisia. E uma coisa que é condenada do início ao fim da palavra de Deus. Veja, voltando para o contexto de disciplina na igreja, irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai tal com o espírito de mansidão. A última parte desse versículo, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Por que nós devemos ter esse espírito de mansidão? Porque todos nós somos pecadores. Não existe nenhum de nós aqui que não seja devedor da graça de Deus. Então, quando nós deparamos com alguém que está em pecado, ou seja, pecado dentro da igreja, ou em pecado contra nós, pecado de alguma forma, nosso desejo deveria ser estender a mesma graça para essa pessoa que Deus estendeu para nós. Qualquer outra atitude da nossa parte é hipocrisia. E mais uma vez, eu chego aqui dizendo, irmãos, isso é muito difícil para mim. Porque minha carne não quer isso. Minha carne quer sentir superior. Minha carne quer vingança. Minha carne quer trocar mal pelo mal. Mas isso não segue o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo e isso não segue os mandamentos do Espírito de Deus na sua palavra. Aquele, pois, que cuida está em pé. 1 Coríntios 10, nós lemos em nossa leitura bíblica. Meu foco são os últimos versículos que nós lemos, versículos 12 e 13. Aquele, pois, que cuida está em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Aquela primeira parte, aquele, pois, que cuida está em pé, olhe que não caia. O pecado que está fazendo que o nosso irmão caia, esse mesmo pecado existe dentro de nós, e se nós não cuidamos dele, se nós não cuidamos da nossa vida espiritual, se nós não estamos na palavra de Deus, se nós não estamos entre os irmãos em Cristo, se nós não estamos fiéis em oração, se nós nos deixamos esfriar,
A nossa carne acha oportunidade e nós caímos. Nota que eu não diz o diabo acha oportunidade, é a nossa carne, porque essa coisa vem de nós mesmos. E todos esses fatores devem fazer para com que nós sejamos capazes de tratar nossos irmãos com mansidão. Mansidão não quer dizer, existe a palavra frouxura, frouxo, isso é frouxo. Ser manso não quer dizer ser frouxo. Às vezes é necessário tratar o irmão com firmeza. Às vezes é amor, tratar a pessoa com firmeza, mas existe uma diferença entre firmeza e vingança. Existe uma diferença entre firmeza e severidade. E muitas vezes o que causa, esses últimos dois pontos são interrelacionados, muitas vezes o que causa a severidade é a hipocrisia. Muitas vezes. Inclusive é uma coisa que infelizmente, eu não sou profeta nem filho de profeta, mas quando eu vejo um pastor ou um irmão da igreja que é muito severo, mas muito severo mesmo, na minha mente eu fico pensando, aí tem coisa. Aí tem coisa. E com o tempo, diria 90% das vezes, é dito e feito. É revelado alguma coisa, ou alguma coisa acontece, nós descobrimos que esse homem que estava sendo, ou essa mulher que estava sendo tão severa no próximo, estava com uma coisa na sua vida que não tinha se arrependido. Então a severidade e essa tentativa de aparecer santo, condenando os outros, é fachada. Para esconder o que tem no coração. Irmãos, que isso não seja verdadeiro de nós. Que isso não caracterize a Igreja Batista Claramente. Que não caracterize a ninguém aqui. Que ninguém olhe para a nossa igreja um dia e diz, olha, essa é uma turma de fariseus. Deus pode acusar, o mundo gosta de acusar. Mas para acusar e isso ser verdade, não, aquela igreja farisaica, que isso nunca seja dito da nossa igreja, que nunca seja dito de nenhum de nós. Eu quero demonstrar, concluindo aqui, uma ironia. Nós temos falado da hipocrisia, nós temos falado da acepção de pessoas, vingança e hipocrisia. Esses fariseus, quando Jesus apontaram para eles a sua hipocrisia, o seu pecado, o que era para eles fazerem naquele momento? Se arrepender. Estão diante de Jesus Cristo, se arrependa, realmente, mestre, tem que fazer o que eles fazem? E quem fica aos pés de Jesus? É a mulher. Interessante que, como os fariseus não tivessem saído, ela poderia ter saído também. Ela continua lá. Tem algumas pessoas que acusam essa passagem de ser uma passagem não inspirada, dizendo, não, Jesus existe, não existe arrependimento aqui. Eu acho que tem. Porque a mulher fica. Não precisava, mas ela reconhecia, puxa, se alguém vai resolver minha situação, é Jesus Cristo. Se eu ter alguma esperança, é Jesus Cristo. Então Jesus Cristo tem a autoridade de dizer, eu não te condeno. Por que não condeno? Porque houve arrependimento diante de Jesus. E se alguém tem autoridade para perdoar, é Jesus Cristo. E Jesus Cristo até faz uma ótima admoestação, prega para ela, ele diz, olha, eu não te condeno, vai e faz o quê? Que haja mudança de vida, que esse arrependimento seja
verdadeiro. E como é que nós vamos saber que é verdadeiro? Porque há mudança de vida. Pode ser, irmãos, que a gente lendo essas passagens e ouvindo, vocês ouvindo a pregação, ouvindo a palavra de Deus aqui, pode ser que um irmão ou outro esteja pensando, puxa vida, eu estou na posição desses fariseus, ou até eu estou na posição dessa mulher, por favor, estou nessa posição. Qual a solução? Não é de sair daqui e escapar, puxa, escapei, mas é de ficar aos pés de Jesus Cristo. Se você está se colocando nessa posição porque realmente você não conheceu Jesus Cristo como Senhor e Salvador, entenda isso, que Jesus Cristo é quem perdoa pecados. E Ele tem autoridade para perdoar pecados, porque Ele morreu pelos seus pecados. Ele tomou sobre si os seus pecados. E Deus, na verdade, castigou, como a gente fala no livro, Deus castigou os seus pecados na pessoa de Jesus Cristo. E hoje, quando Deus olha para nós, Ele não vê os nossos pecados, Ele vê a santidade de Jesus Cristo. A pessoa que é crente em Jesus Cristo. Você está aqui não sendo crente em Jesus Cristo, receba isso. Entenda que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados e pode te perdoar. Basta crer nele, pela fé que somos salvos. Pela graça somos salvos, mediante a fé. Talvez você seja aqui, você é crente, você esfriou, e você está sentindo e ouvindo e sentindo aquele espírito de farisaísmo, como acontece na minha vida. Isso é bem franco aqui. Farisaísmo é uma das coisas que eu luto. E como o fariseu, você sente essa raiz crescendo ali e tomando conta. Confessa isso é pecado, irmãos. Confessa isso. E entenda que Jesus perdoou isso também. Jesus perdoou isso. Teve fariseus que se converteram. Jesus perdoou isso. E continue, e vai e não peques mais. Essa salvação e essa mudança de vida é disponível para todos, a mulher e o fariseu. Basta chegar em fé e crer. Amém? Vamos ficar em pé.